Inicialmente, por que você afirma que a saúde é um sistema insustentável? Bom, isso vem bastante da minha formação de físico. Se você olhar o sistema de prestação de serviços de saúde, não só no Brasil, né? Em geral, globalmente, ele é um sistema que a gente, em ciência, chama de sistema complexo, tem uma porção de agentes, tem usuários, tem pagadores, tem produtores de insumos como medicamentos, materiais, tem sistemas de governança, de regulação, tem governos, tem entidades de representantes de consumidores e de prestadores. É um emaranhado de agentes e cada um puxa para o seu lado, vamos dizer assim. Quer dizer, o que um faz produz reações nos outros. Um sistema, sim, e não é uma definição rigorosa que eu estou dando, a gente chama de sistema complexo. Esses sistemas, eles não têm, se eles não estão numa trilha, ou digamos assim, eles não adquirem um formato que os interesses de todos os agentes consigam se acomodar, se eles não conseguem isso, eles são insustentáveis. Eles só sobrevivem com escoras artificiais, que no caso da saúde são momentos de preço que se produz anualmente ou com periodicidade muito maior do que os ganhos de produtividade da sociedade, muito maior que a inflação, né? Então esse ano está se falando, estamos falando em 2024, ano passado a média foi 20%, 25%, esse ano acho que estão comemorando que vai ficar em 18%, quando a inflação foi 5%. Ninguém teve aumento de salário ou de produtividade de 5%, 6%, e a saúde vai aumentar. O que a gente, o consumidor, o pagador vai ter que pagar vai ser 20%. Vira uma relação de inimigos, né? Então isso é uma relação que não se consegue negociar. A gente tem que ter inteligência, isso não é culpa de ninguém, isso é estruturalmente, isso ficou assim e não vamos entrar nos porquês desse estrutural agora. Agora, isso é insustentável. Isso pode-se afirmar que é insustentável. No momento em que fazemos essa gravação, nós estamos no dia 26 de abril de 2024, essa semana mesmo apareceu uma notícia nos jornais que os órgãos de controle, os policymakers da saúde privada estavam comemorando, porque parece que as operadoras, os planos de saúde, vão ter já um lucrozinho esse ano. Mas se você vai olhar lá, o lucro que eles vão ter é um lucro financeiro, é o do dinheiro que eles têm aplicado, não é o que sobra para eles depois que eles prestam o serviço e pagam as contas, não é lucro operacional, como chamamos. É insustentável, nós estamos nos enganando ao achar que basta ficar fazendo esses remendos. Bom, então, por isso, porque não se consegue fazer mais com menos, como aconteceu em todos os outros setores da economia. Hoje o carro é mais barato, comida é mais barato, moradia é mais barato, tudo aumentou, mas os salários aumentam mais do que isso historicamente, então há ganhos de produtividade, né, que tornam as coisas sustentáveis. Saúde, isso não existe. Como é que sai desse buraco? Porque é um eu acho que esse é o tema, um dos temas que a gente vai discutir no nosso seminário, né? Existem várias propostas. O nosso tema contempla um ângulo que tem que ser olhado deve ser olhado para dar jeito nesse quadro que eu descrevi, que é a questão da remuneração. Qual é a questão da remuneração? O tipo de remuneração que é vigente no setor de saúde privado é o que se chama de fee for service. Isso é, o paciente precisa de um serviço, um exame, uma consulta, uma internação, uma cirurgia, seja o que for, um remédio, ele paga alguém paga. Paga pela cirurgia, paga pelo exame, paga pela consulta, paga pela intervenção, pela prótese, etc. De mutualismo, né? Não. Isso daí, o mutualismo é o que sustenta o setor de seguro-saúde, vamos dizer. Quem não usa, paga as suas mensalidades para permitir que quem precise usar, vai usar. Momento. Você tem 100 numa população, 20 não usam, 80 usam, se supõe que o sistema vai ser financiado pelos 20 que não usam.
Tá? Isso que é o mutual, que também está em xeque, é uma mentalidade que não funciona. Mas isso se traduz numa remuneração que a gente chama de fee for service e que todo mundo, unanimemente, considera uma coisa, uma perversão. Usando a minha linguagem, não é todo mundo que usa essa linguagem, mas isso é uma perversão. Porque se eu sou pago para fazer exame, eu vou pedir exame. Se eu sou pago para fazer consulta, eu quero fazer consulta. Me pagam para fazer, então eu vou fazer aquilo, vou fazer cada vez mais. Precisando o cliente ou não. Então, as distorções do sistema são nesse nível. Você entra no campo da fraude. Tem uma fraude brutal, fraude mesmo, má fé, e tem também o incentivo econômico que leva mesmo os não fraudulentos a pedirem excesso de exame, excesso de intervenção, porque eles ganham por aquilo. Isso é assim em todo setor que não é regulado para que não seja assim. Entendi. Eu tento tirar um pouco a conotação de que a gente está falando com pessoas más, corruptas, sem cara. Não, se o sistema ele é organizado assim, é assim que ele vai funcionar. Quando se constata que isso é uma perversão, nós temos que mudar a forma de remuneração. Todo mundo concorda. E aí que está o problema. Todo mundo quem? Todos os agentes do sistema. Tá. Todos, inclusive o hospital, inclusive quem vive do fee for service, tá. Pelo menos de boca. Não dá para defender isso. E aí começa-se a tentar formas diferentes de remuneração. Olha, eu vou te pagar pelo resultado que você entregar para o meu paciente. Por exemplo, não pelo que você faz. Você tem um problema de saúde, tem um diagnóstico, né? Eu estou fazendo uma simplificação até grosseira, mas de certa forma ela é precisa, ela é ilustrativa, né? Então, eu vou te pagar, se você precisar de uma cirurgia, tudo bem, você vai fazer a cirurgia, eu vou te pagar a cirurgia, mas não vou te pagar mais tanto quanto te pagava, vou condicionar o grosso do seu pagamento ao resultado que aquele paciente vai apresentar na qualidade de vida dele depois. Isso não é para um paciente não funciona, mas para uma população, para uma amostra, funcionaria ou funciona em tese. O problema é que os prestadores de serviços, os hospitais, por exemplo, né, que é onde está o grosso do dispêndio de cuidado médico, eles não vão conseguir cobrir os custos deles dessa maneira. Certamente há uma possibilidade muito grande, se a gente instaurar esse sistema de uma hora para outra, os hospitais vão ter prejuízo. Então, na hora de... Eles vivem... Porque eles vivem do fee for service. Eles vivem honestamente, ou não tão honestamente, tem um monte de distorções, uso de medicamento que não precisava, eles chamam de overuse, né? Uso desnecessário. Tem o underuse, que também quando eles... Evitam usar, por exemplo, operadora verticalizada. Aquelas que são donas dos seus... Essas é o contrário. Então, é um jogo... Então, olha, vamos medir o resultado para o paciente. Poxa! Que é o êxito, isso, né? é a chave da saúde com base em valor. Que é o que eu proponho, que uma porção de gente propõe. Só que a gente tem que ter o bom senso de entender que isso, lá problema ambiental, não pode ser feito num salto. Imagina que a gente, olha aí, a economia do carbono vai levar a gente para o abismo. Para tudo, não dá. Mas eu queria voltar um pouquinho, Clemente. Como que seria essa remuneração por êxito? O paciente se curou, ou mesmo que tenha desdobramentos, mas enfim, na reta final deu tudo certo. Qual seria é um bônus que se dá? Ele é remunerado tão melhor ou tão mais quanto melhores forem os resultados que ele possa comprovar para quem ele trata. Para fazer isso, você tem que, primeiro, medir esses resultados nas várias condições médicas, né? Isso não é assim E se ele faz um gasto, ele tenta, mas não dá certo. Não dá certo. Um dado isolado, ou um paciente, por exemplo, o paciente vai ao médico, o médico prescreve alguma coisa e o sujeito morre. Pois é. Foi culpa do médico? A gente não está falando nisso. A gente está falando numa população
de diabéticos, por exemplo. Então, um grupo de pessoas que tem a mesma condição médica. Se esse grupo for tratado de uma maneira gerenciada, vamos dizer, para evitar complicação, para evitar que o paciente tenha que correr para o pronto-socorro, ou para ter um membro, para evitar que tenha um membro amputado, que fique cego, essas sequelas de diabetes, que são comuns porque ninguém trata, né? Então, o prestador que consegue chegar para a sociedade e dizer, escuta, olha aqui meus diabéticos, o nível de amputação nessa população, não é numa pessoa, então... nesse grupo que eu trato, que se trata segundo a minha metodologia. Não seria caso a caso. Não é caso a caso. Bom. É populacional. Sempre é amostral. Amostragem. É sempre amostral. A gente não faz contrário, não existe a Porque pessoa. senão fica uma loucura. Isso é um dos erros que se comete. Os próprios médicos erram muito nisso. É achar que a gente está falando de uma coisa individualizada. A culpa foi do médico, então eu não pago. Não, é por amostra. Entendi. Deu para entender? Deu para entender, porque a gente está falando em especialidades. Né? Exatamente. Então não é uma cárie, ou uma cirurgia, ou uma coisa. É o resultado do prestador para a população que ele cuida, para a amostra, para o grupo que ele cuida. E como ele seria bonificado ou contemplado? Não sei como Negociação comercial. Por exemplo, o que acontece hoje? As empresas de saúde buscam acordos assim, olha, eu vou mandar todo mundo que tem que fazer cesariana, todas as mulheres do meu plano de saúde vão fazer cesariana, vão fazer com você. Eu mando para o seu hospital, ou para as suas clínicas e tal. E vou te pagar um valor que a gente vai combinar por cesariana. Então aqui as mulheres, tem aqui as idades delas, tá. Se elas tiverem alguma complicação, precisarem voltar ao hospital ou alguma coisa assim, eu não te pago mais nada. Você é o responsável pelo cuidado que você vai dar. Se tiver alguma intercorrência? Se tiver alguma intercorrência, o prestador vai ter que bancar. Ele vai ter que bancar. Ou então ele não aceita o contrato comercial. Não pensa numa pessoa, a intercorrência vai ter sempre. E o preço das intercorrências já está no dinheiro que ele recebe. Mas antes. Você está tratando essa maneira de ver de uma maneira exata. A medicina não é exata. Não, mas não é exata, é estatística. Então, para mulheres com essas condições, sem condições de risco, sem nada, é de se esperar que os resultados vão ser bacanas. Porque se não fosse, não haveria medicina. Se fosse uma coisa, um resultado para cada cliente, não tinha medicina. A sua medicina seria diferente da minha, porque eu sou diferente de você. E, no entanto, há medicina. Então, do ponto de vista puramente, e tem sido demonstrado repetidamente... O que os profissionais da saúde, quando ouvem uma proposta dessa, o que eles acham? Eles apoiam conceitualmente, é muito difícil. Alguns acham que isso nunca vai funcionar, não sei o quê, mas um ou outro usa um argumento parecido com o que você ensinou aqui, mas isso tecnicamente não é correto, porque ninguém está falando da exceção, a gente está falando do populacional, do amostral. Por exemplo, como é que uma operação... Então, mas você trata o amostral, você observa o grupo. Exato. Mas você não está considerando a exceção. A exceção é o profissional que vai bancar isso. Como é que o seguro faz? Como é que o seguro saúde ou seguro de qualquer coisa? Olha um grupo de risco, bota um preço ali. Exato. Para aquele grupo de risco. Aí isso trata de manobrar aquele risco ali. Agora, se a minha casa queimou, paciência, está no preço da apólice que os outros pagam. Agora, não tem diferença. Clemente, você acha que o caminho, pelo menos nesse momento você enxerga, que é para sair desse cabo de guerra aí entre Exato. O caminho atores. É começarmos a vincular o pagamento do prestador ao resultado que ele entrega. Ponto. As nuances de como fazer isso, vincular. Não estou dizendo que só te pago se você tiver bom resultado. Não é isso. Eu vou te pagar. Eu entendi. Né? Mas o escândalo, o intolerável, é que ninguém mede resultado. Uma pessoa, um homem como eu, a minha idade, aparece com
uma ideia, tumor de próstata, sejamos dramáticos. Eu não tenho tumor de próstata, não tem nada, mas só para... Por exemplo. Não seria uma coisa assim, Clemente, eu gostaria de saber quem é o prestador dos vários que tem no Brasil, dos vários grupos médicos, Redditor, Einstein, Sírio, não sei quem. Onde é que pessoas da minha idade, nas minhas condições, têm os melhores resultados? Tá. Não é que vai ficar... Ninguém vai garantir que eu vou ficar vivo ou não vou, não. É onde tem... E aí eu posso ir para lá. Se eu morrer, morri. Mas eu tenho esta informação... Então, mas do ponto de vista do beneficiário é muito bom. Excelente. Porque ele vai atrás excelente. Do que seria a referência. Exato. Exato. Agora, o ponto, e o prestador, ele vai ter que medir os resultados dele para câncer de próstata, câncer de mama, problema de joelho, problema de quadril, rim, sempre as várias condições médicas, e divulgar para a sociedade, para os vários grupos de risco. Então, toda a questão se resume à informação que não existe em saúde. O consumidor de saúde não tem informação para escolher um bom tratamento. Ele tem que ir por coisas indiretas. Aquele hospital é famoso, tem um médico bacana ali, tem aparelho legal ali. Mas quem é que tem melhores resultados em câncer de próstata? Agora, Clemente, você usaria o quê? Alimentaria o algoritmo para a inteligência artificial fazer esse mapeamento, é isso? Não necessariamente, pode até ser. Pode até ser. Os algoritmos vão ajudar a coletar dado, processar dado, fazer. Mas quem já faz isso, eu sugeriria que se fizesse a pergunta. Pelo mundo, muita gente já faz isso. Onde faz? Ou seja, mas nenhum sistema de saúde faz, nacional, né? Mas prestadores em condições específicas, o de câncer de próstata que eu citei é famosíssimo, é o melhor do mundo. Porque os resultados deles estão lá. Compara os homens que fazem tratamento com eles com os que fazem o tratamento com outros. O nível de sobrevivência é igual, mas os que fazem tratamento com eles, menos de metade fica impotente sexual. O dos outros é 80%. Mas você está pegando a mesma grandeza? O mesmo grupo de risco. Porque com físico a gente tem que falar assim, mesmo grupo de risco. Isso é, homens na mesma faixa etária, com condições comparáveis, sem comorbidades. Eu estou comparando banana com banana. Então essa clínica, esse prestador, ele é o melhor do mundo nisso. Ele ganha de qualquer um. Vamos estudar o que ele fez. Porque ele demonstravelmente gera melhores desfechos, como a gente chama, para essa condição. Isso existe para problema de catarata. Isso que eu ia falar, isso valeria para todas as áreas. Para todas as áreas, só que essa vale, por exemplo, AVC. É para condição médica, então repara, não é para hospital, por exemplo. Quando a gente, como consumidor de saúde, compra um plano, eu inclusive, quais são os hospitais? A gente devia procurar onde é que estão, quem apresenta os melhores resultados nas condições médicas que eu que estou pagando o plano. Essa informação a gente não tem. Mas você não vai ter só a próstata, você pode ter... Eu posso ter. Então, cabe aos prestadores divulgarem resultados para tudo que eles fazem. Se eles estão... Em resumo, você acha que essa mudança de olhar... Isso não poderia... sou eu, viu? Isso daí é um movimento chamado Saúde com Base em Valor, que vincula a remuneração do prestador ao resultado que ele produz. Entendi. Não é uma coisa simples. Então, não é uma coisa que possa ser... Tem as variáveis. Mas é o caminho que deve ser seguido. E não o caminho, por exemplo, de inventar uma forma de remuneração para que mantenha o estado, porque não funciona. Entendi. Entendeu? Aí quem tenta dá errado. Tá? Tem dado errado, inclusive no Brasil. Nós temos um exemplo recente aqui, em que prestadores e pagadores fazem acordos, não fee for service, mas não vinculam aquilo ao resultado para o paciente. E aí gera todo tipo de distorção, os próprios contratos não se sustentam. Um dos casos é um caso conhecido, recente, eu gosto de citar nome, depois se você quiser tira da edição. O Hospital Oswaldo Cruz Vergueiro, aqui em São Paulo, que fechou este ano, em 2024, a unidade Vergueiro, hospital alemão, um dos melhores do Brasil e do mundo. Né? A unidade Vergueiro só fazia acordos análogos a esse que eu falei, mas não vinculava a desfecho. Eram acordos que tratavam
pessoas e que tinha uma remuneração que dependia, digamos assim, era o chamado bundle, ou pacote, né? Negociação, eu te mando aqui todos os meus clientes dessa condição médica, você me trata dela, eu te pago tanto e beleza. Isso não deu certo, tanto que eles fecharam, gastaram muito dinheiro lá, segundo saiu nos jornais, eu não tenho nenhuma informação que não saiu nos jornais, mas a gente já sabia que não dava certo e eu escrevi isso. Se tivesse me perguntado, eu falo, não faz. Porque o único jeito disso dar certo é vincular o resultado. E esse resultado ser crível. E isso deveria ser, por exemplo, na área da odontologia, Também. que é o nosso escopo aqui. Também. Já de saída, já que é um setor que está começando a caminhar e crescer. Em saúde, essa reunião, de saúde não odontológica, não oral, não bucal, essa discussão já tem 20 anos. Em odontologia existe também, mas muito menos. Não existe ainda referenciais tão sólidos quanto existe em saúde não oral com base em valor. Mas o mecanismo, ou seja, a lógica é a mesma. Entendi. Primeiro que só há uma saúde, não tem uma saúde bucal diferente de uma saúde não bucal. A gente sabe que as pessoas, o usuário, tem outro comportamento, entra num plano para fazer um tratamento, depois sai, quer melhorar a estética, quer fazer um negócio e tal. Então, mas cabe e essa é uma pergunta fundamental, né? Os formuladores de política, aqueles que estão pensando o sistema, começar não com remuneração, né? Começar com remuneração dá nisso que eu citei, sempre gera uma distorção, porque remuneração é consequência do valor. Entendi. Entende? Como é que você vai comprar um carro, uma casa, uma coisa e falar, eu vou te cobrar tanto? Mas deixa eu dividir, deixa eu ver o carro, pô. Deixa eu ver o que eu estou comprando. É disso que ele está falando. Essencialmente é isso que eu estou falando. O que falta é a informação. E a medicina não dá informação. Na verdade, é uma métrica, né? Exato, exatamente. É informação que conta para o usuário, não para o médico. Entendi. Se meu avô, ou eu que sou avô, vou botar uma prótese de coluna, porque eu estou morrendo de dor lombar, o que eu quero? Estou dando um exemplo meu, mas isso aí, lembrando, é populacional. Se aplica à população de pessoas que colocam prótese porque tem dor lombar. Gente, na minha idade, nas minhas condições. O que eu quero? Eu, como membro desse grupo, eu quero poder voltar a pegar meu neto no colo, que eu não consigo hoje, é importante para a minha qualidade de vida. Onde está o prestador dos muitos que fazem esse tipo de intervenção, que medem o resultado do que eles fazem, em função daquilo que é importante para a qualidade de vida do paciente? Zero. Entendi. Você não acha. Então, se eu quiser... Você não acha a informação. Você não acha a informação. A turma fala, vai lá que aquele cara é bom, ele tem tido bom resultado. Mas é assim, é tudo aproximado. Vai lá porque eles são sérios. E como é que está a evolução desse raciocínio, assim, a aceitação dessa ideia? Ela tem sido mais lenta do que eu e outros gostariam, mas ela está evoluindo. Aos poucos vai ficando evidente que sem uma mudança, um programa de mudança neste nível, nós não vamos sair do lugar. Nós vamos ficar discutindo dinheiro. Nós vamos ficar discutindo dinheiro, que é o que acontece em geral. Nossa, né? Eu te dou 20%, não, me dá 30%. Mas aí o resultado do paciente, aí judicializa, aí vira essa encrenca que a gente tem aí. Muito obrigada.